falar um pouco do... Eu começar de trás pra frente, né? Falar do último EP de vocês, pra depois chegar lá no Cada Molécula é um Ser. E na ordem que vocês preferirem, conta pra gente o que é esse trabalho, se ele é uma celebração dos 20 anos que a Estéreo completou no ano passado, como vocês veem. Não, na verdade, boa tarde, pessoal. Todo mundo que está ouvindo o programa, assistindo também. Boa tarde. Boa tarde, Lucas, amigo nosso de longa data. E, bom, esse último trabalho, na verdade, a gente, quando começamos a concepção das músicas, a pré-produção, a gente nem sequer, tinha em mente que nós íamos fazer 20 anos de banda, né? Até porque o nosso processo de composição, de harmonizar as canções, né, de abordagens musicais, ela demora um pouco, né? Nosso processo a gente costuma primeiro apresentar as músicas ao vivo e só a partir daí que a gente vai gravá-las em estúdio. Tanto que, se você for prestar atenção, quando a gente toca uma música ao vivo, tipo uma música nova, quando ela vai para o estúdio e sai no álbum, ela sai um pouco diferente, porque é tudo um processo que a gente vai mexendo, a gente muda a letra, muda a questão das harmonias, das abordagens de baixo, guitarra, bateria. E assim, culminou com a gente lançar ele próximo de a gente completar os 20 anos, né? Eu digo até que foi uma certa coincidência, assim. E é um trabalho, assim, que eu considero que é um dos mais maduros que nós já fizemos, né? Nessa nossa curta carreira de 20 anos. Eu digo curto porque tem banda que tem 50, eu me dei conta um dia desse que tem banda que tem 50 anos, 60 anos, meu Deus. E pra gente, assim, é uma celebração, sim, porque a gente conseguimos captar a maturidade da banda no último ano, né? Digamos assim, no último ano de estúdio, né? Então, contemplando aquilo que a gente, ao longo do nosso caminho, nós conseguimos captar como força motriz para a gente estar até hoje fazendo o que a gente gosta, né? Então, de certa forma, como você falou aí, ela é uma celebração, sim, desses 20 anos e, com certeza, é um dos nossos álbuns assim, mais maduros, né? Que nós temos assim, muito orgulho de estar apresentando ele, porque ele foi feito assim, com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado, para ser lançado para o público, as pessoas que nos acompanham durante esse tempo. E quanto tempo mais ou menos levou essa gravação, todo esse processo de materialização do disco de vocês, assim? Acho que foi um ano, será um ano? Acho que foi perto de um ano, assim. Um ano e alguma coisa. Mas como é que uma banda chega? Eu sempre tive essa dúvida, nunca tive uma banda autoral e até que durasse tanto. Mas como é que uma banda chega assim, tipo, acho que nós deveríamos gravar mais um disco? Como é que isso funciona pra vocês? Cara, eu acho assim que chega um tempo que vai ficando meio natural, assim, apesar de ser difícil, tá entendendo? Então, assim como, por exemplo, você começa a compor, você vai entendendo que tu tem que gravar aquilo, tá entendendo? E que tu tem que lançar. Então fica tipo como se fosse assim um combo, né? Um combo de coisas que talvez a gente no início, a gente não tinha essa percepção, porque a gente só fazia música, né? Olha esse som aqui e tal. Aí ficava por isso, tá entendendo? E aí quando a gente começou a perceber como é que funcionava mais assim, a gente falou, a gente tem que gravar, né? Então hoje é natural, tipo, por exemplo, a gente já tá compondo música que já tô pensando como a gente vai fazer pra gravar, tá entendendo? Sim. Então já entra novamente no ciclo. Então gravar, então se vai gravar, vai ter que lançar. Vai ter que ter todo um ciclo aí de produção, né? Sim, hoje, inclusive para quem procura acessar o merchandising de vocês é com a Ponto Cego, né? Com a Sara. Gente, mas a Ponto Cego ela é fundamental, assim, né? A Sara tem sido uma grande parceira quanto à questão da merchandising da banda, né? Eles sempre estão atentos, né? Tipo, quando tá acabando os CDs e tal, ela avisa logo o Patrick, seguinte, mais CDs e tal. Ou então ela mesmo bola, como o Bottom que teve agora, exatamente. Né? O kit de Bottom. Pô, um dia desse acabou. Um dia desse eu tava no centro. Eu ia passar na feira. Um dia desse eu tava no centro e aí
passei por uma moça com uma mochila cheia de ponta na estéreo. Isso é interessante. E voltando um pouquinho a essa questão da produção, das gravações e tudo mais, de estúdio, eu acho que a Estéreo ela faz uma coisa assim que eu pouco vejo assim em outras bandas, que por exemplo a gente lançou um CD, nós temos trabalhado ele no show, mas aí o Patrick já tá bolando e compondo novas canções, tanto que eu tenho que ir na casa dele pra gente pegar 2 canções novas, né, Patrick? Pra trabalhar o contrabaixo e tudo mais. Então a gente vai de certa forma acumulando aí pro próximo show, a gente já quer testar essas músicas novas que estão entrando nos ensaios que a gente faz lá no estúdio do Adriano, no Audio Studio. Abraço, Adriano. Elas estão entrando, a gente já vai trabalhando, vamos para casa dele para tentar fazer essa pré-produção e elas já vão entrando no repertório. Então, de certa forma, as músicas já ficam até conhecidas. Tem músicas que antes da gente lançar no CD, um álbum, a galera já está cantando nos shows. Isso é interessante. Eu lembro muito justamente do período antes do lançamento do Macaco Rio Triste, que eu acho que é o trabalho de vocês que eu mais escutei. Inclusive é onde tem a minha canção favorita de vocês, que é Maria Cecília Terá Sua Vingança Tucuju. E o que justamente eu lembro de É o Óbvio sendo testado assim, e é uma canção que até hoje está no repertório de vocês, assim, e como é que... chegou o Rubens. Chegou o nosso batera. O mago nunca se atrasa, ele chega exatamente quando... Ele brotou ali na recepção. Escolhe uma cadeira. Tudo bem? Aqui pode ser vir mais pra cá. Como é que tá a câmera aí? É assim, vem um pouquinho mais pra cá. Olha, vai ficar só eu aqui nesse lugar. Vai ser um debate, os que o Spectrum tem feito agora. Exatamente, agora são vocês dois contra eu. Marinho versus 3. Isso. Um baixista versus 3 guitarristas. Isso, exatamente. O Rubens toca guitarra também. Pode pegar. Cadê as bandeiras? Tem que ter as bandeirinhas? Tem que ter, eu vejo. Tava assistindo ontem, inclusive, do Guilherme Cortez. Mas voltando ao assunto, o último trabalho de vocês se chama Ansiosismos. Ele é uma dúvida minha. Ele tem, e isso já pro meu trabalho de doutorado, ele tem alguma relação com sintomatose assim, de 2012? Porque eu vejo que a gente tem o Cada Molécula, eu não sei, a gente tem sintomatose, a gente vai ter uma cacoria triste, vai ter o Ansiosismos agora. Um espaço líquido. No espaço líquido lá atrás, assim, quando vocês pensam na produção de discos de vocês, têm uma ideia de continuidade ou as coisas são muito espontâneas? Assim? Tem. Tipo, por exemplo, cada molécula é um ser no espaço líquido. Isso. É uma frase, tá ligado? Sim. A gente foi os primeiros dois na verdade, álbuns, a gente queria fazer uma expressão, sabe? Cada sim. molécula é um ser no espaço líquido e a gente ia... Só que no final das contas... Não deu certo, mas por exemplo, o sintomatoses e o ansiosismo, eles partem da aspiração, esse termo meio assim que não existe, vamos dizer, termo mais latim, meio médico, mas é do de Mars Volta. É muito complicado aqueles nomes que eles dão, tá entendendo? Um paleta, eu falei, vou pegar um desse também. Então lá no sintomatose já era o primeiro teste, tá entendendo? Sim. Então eu peguei muito essa influência do The Mars Volta no nome das canções dele, que é meio latim, assim, um nome meio estranho. E o ansiosismo foi, na verdade, minha filha que falou. Eu tava no carro dirigindo, né? Eu falei, pai, você tá muito fica nesse ansiosismo aí. Aí eu fiquei com aquilo, né? Aí eu recorri novamente ao demais volta. Eu coloquei o I, o S e o Y lá, né? Só pra ficar meio estranho, né? A Maria Cecília já assina 2 canções, uma canção e um disco aí, né? Tem que ter um crédito lá na ficha técnica. Royalties. Sim, royalties, pra quando a gente estiver vendendo o vinil da Estéreo Vitrola, assim, é raríssimo autografado pela banda. Justo. Aí tem que rolar. Mas, aproveitando que o Rubens chegou agora, acredito que todos vocês, eu lembro justamente na minha pesquisa pra tese, tem uma reportagem, acho que é do Elton Tavares, né, no blog de Rocha, inclusive, Elton, por favor, venha aqui. É parceirão nosso de muito tempo. Forte abraço, boa parte da história de vocês, assim, por escrito eu aprendi lá, né? E
A gente falou do AJ também no início da banda. Como é que foi esse começo pra vocês? Assim, algumas pessoas eu sei que passaram pela banda, mas hoje a gente tem uma formação de trio / quarteto que tá sólida, né? O Matrix vai dar disponibilidade dele de tocar com vocês. Né? O Matrix é porque ele tem uma demanda de trabalho e familiar também que requer muito cuidado, assim, sabe? Sim. Mas ele é integrante da banda, sim. Sim. Em breve, quando as coisas ficarem mais bacanas pra ele vai estar com a gente com certeza. Ele tá todo tempo em contato com a gente, tá no grupo da Estéreo, toma decisões conosco, então ele é membro ativo da banda. Sim. Ele é membro ativo da banda. No momento que ele tá se resguardando por algumas coisas particulares, questão familiar, questão de trabalho, mas ele tá com a gente. E, bom, lá em 2003, quando nós fazíamos cursinho, fazia com o Rubens, eu conheço o Rubens há muito tempo já, é meu amigo, meu irmão. E aí a gente fazia cursinho juntos, né, Rubens? E aí lá nós conhecemos o AJ e tal, a gente tinha ido pra uma rocada, a gente tinha visto a banda na época, acho que era Herdeiros, né? Ele tava na Herdeiros, banda do Alex. E aí nós, no outro dia, nós conversamos com ele lá, puxamos uma conversa com ele. E aí a gente começou a falar sobre música. Música pode falar sobre música, né? Bandas e tal, sobre influências, bandas em comum. E aí a gente, assim, um dia ele chegou pra mim e falou, olha, depois do vestibular e tal, agora você tava fazendo um ensaio lá em casa e tal. Aí falei pro Rubens, o Rubens tocou, leva o material pra lá. E deu certo que um tempo depois do vestibular, todo mundo aprovado. Fomos lá, fizemos um ensaio. Rolou bacana, banda cover, né? Pearl Jam, Oasis. Só que aí, nesse meio tempo, nós recebemos um convite para tocar num evento. Acho que era do Trilhos do Rock, se eu não me engano. Não estou muito bem lembrado. E aí a gente lá, e agora? Como é que vai ser? Que a gente aqui. A gente tem experiência nenhuma em rock, a gente tocava em igreja. Realmente foi nossa, e aí fiz a ideia de. A gente teve, olha, o Patrick aí da Liga acabou e o Patrick tá sem banda e tal, o Baladão chega lá com ele. Aí nós fomos lá, quando nós chegamos lá, o Patrick tava saindo, mas eu acho que ele já sabia qual era o papo, né? Que ele viu a Jota lá e tal. Aí depois já foi o Rubens, né? Foi de moto com a Jota lá. Foi o Patrick lá. Foi lá com o Patrick. Não, pois é, foi eu, a Jota e lá com o Patrick. Então, foi eu e o Patrick, o AJ e o Patrick lá pra Pois é, e aí, a gente precisava do nome, demos um nome provisório de B-Side, porque até então as músicas que a gente ia tocar, quando o Patrick entrou na banda, ele deu uma olhada no repertório, né? Viu que era coisa que ele já tocava há muito tempo e tal, e deu uma trocada no repertório e colocou algumas bandas diferentes, tal, algumas canções diferentes, lá do B, de outras músicas, de outras bandas. Aí nós tiramos as músicas e fizemos o show. Só que aí, nesse mesmo período, né, aí o Patrick começou a aparecer com canções autorais. Daqui a pouco ele vai falar direitinho essa história desse insight que ele tem para fazer música autoral. Foi passando, durante um show, a Jota pediu para sair da banda e tal, e nós acatamos. Só que, bom, a banda não vai acabar, né? Aí quando nós decidimos que íamos continuar com o Patrick cantando, e tipo, as músicas que ele compôs, que ele concebeu, acho que ninguém melhor do que ele mesmo para cantar, né? E nós estamos nessa labuta até hoje. Aí o AJ é um grande amigo nosso e toca algumas músicas nossas nos shows que ele faz por aí. Caramba. Gente boa. Sim. Porque Estéreo Vitrola, e é uma coisa que eu achei uma ficha de vocês no Funkult quando eu tava lá, né, fazendo pesquisa na época do mestrado, que tem uma observação que eu uso nos meus trabalhos até hoje, que é Estéreo Vitrola com S minúsculo mesmo. Por que isso acontece? Isso eu posso explicar, e porque quando eu escrevo Estéreo Vitrola, aí fica aquele S grandão, Estéreo Vitrola, aí pode ver que o L ele é grandão, né? Sim. E o A depois é menor. Então eu deixo o T do estéreo grandão e o S pequeno, pra ficar mais ou menos igual, sabe? Galera com toque, pô, eu bando tem toque, mano. Mas não fica mais bonito, fica mais coeso o estéreo vitrola com aquele S minúsculo. Eu uso essa observação até hoje, eu acho maravilhoso. E justamente é uma banda que tá aí desde 2004, pela minha colinha aqui, que leia essa minha dissertação. Só uma vez, viu? Eu li a dissertação. A gente agradece, viu? Eu li toda ela, viu? Tem muito a melhorar, né? Eu vou me redimir com a minha tese. Mas
justamente quando vocês lançaram Cada Molécula é um Ser, né, aqui em 2006, vocês conseguiram dar uma circulada assim, com esse trabalho para fora até do estado do Amapá. Foi um disco que foi recebido pela crítica. E assim, aproveitar o Rubens tendo essa na mão, conta um pouco dessas excursões de vocês, assim, de 2006, 2007. Vocês tocaram em outros festivais, também vocês tocaram com Móveis Coloniais de Caju, vocês fizeram um monte de coisa quando vocês eram jovens skaters. O Patrick é um jovem skater até Na hoje. verdade, eu tentei andar de skate. Inclusive ele tentou me ensinar a andar, mas não teve jeito não. A última vez que eu fui andar em casa, eu quebrei o vidro de uma porta, que ele foi andando e bateu na porta, quebrou e... Sim. Mas vamos contar pra gente, se chegou atrasado. Como é que foi essas excursões de vocês, assim, como é essa experiência de ter a oportunidade de levar uma banda essencialmente amapaense pro resto do país? Na primeira ele não foi porque ele quebrou a perna, né, Rodrigo? A primeira que foi pra Belém, né? Foi no Festival Zirrajo. Foi um mês antes, não, acho que umas 2 semanas antes eu quebrei a perna, pô. Foi, Cara pra caramba. A gente levou o Pepeu lá do Polyphonic, que na época tava gravando o nosso CD com a gente, então ele conhecia bem as músicas. Mas só que nós tocamos também lá em Belém antes disso, não foi? Foi. Em 2006, nós tocamos lá no Mormaço, num evento... Agosto do Rock. Agosto do Rock, do Bernie Valbeni, que agora mora lá em São Paulo, fotógrafo. Aí nós tocamos com a Delinquente, primeira vez lá em Belém. Delinquentes e... Como é o nome da banda do Andro, meu Deus? Laranja, Vinil Laranja. Vinil Laranja. Ah, cara, foi bacana. Foi uma experiência boa, né? Que a gente conheceu, foi também uma chance que nós de conhecer outras pessoas do movimento de outras cidades, né? E aí foi bacana ver como é que os caras trabalhavam, como é que os caras faziam e como era aquela movimentação que a gente só via ainda, eu pelo menos só via assim na televisão isso. E aí depois que nós viajamos aí, a gente começou a ver como era que funcionava mesmo as bandas, como é que as bandas se comportavam. E apesar da experiência ser pouco, mas foi muito válida pra gente, como banda, né? Como se portar, ou como se relacionar com outras bandas. A própria cadeia produtiva que era montada ao redor das bandas, do evento, sabe? Nós fomos em 2009 pro Festival Rock Amarelo em Goiânia. 2010, né? Perdão. 2010, e aí... Já é tanto tempo, né? Que a gente se perde. É porque é certo na época da operação que teve aqui. A gente tava lá no hostel, lá, né? Que a gente chegou... A história eleitoral não foi investigada. Não, a gente tinha fugido. Sim, mas aí nós vimos que havia toda uma cadeia assim, de economia criativa, sabe? Estandes montados com material das bandas, sabe? Camisa, bottom, CDs, vinis, o que você puder imaginar. E assim, a gente tentou trazer pra cá um pouco dessa experiência também, né? Poxa, bora fazer as camisas, o o Patrick falou, bora mandar fazer as camisas da Estéreo. As primeiras a gente fez, mandamos fazer uma tela, né, Patrick? Aí nós compramos, nós mesmo fizemos na casa dele, ficou meio tosco até, mas tem gente que tem até hoje essas camisas. Depois a gente já conseguiu contato de algumas pessoas que já faziam de maneira mais bacana, né? A sublimação e tudo mais. A gente tentou trazer para cá um pouco dessa experiência também, além de como o Rubens já falou, né? Esses contatos, por exemplo, a nossa entrada no festival Cirrasgo em 2007, ela se deu porque em 2006 no Mormaço, o produtor desse festival, o Marcelo Damaso, que é um conhecido nosso, brother nosso, ele nos viu tocando e quando nós descemos do palco, ele perguntou se a gente tinha interesse em tocar lá, ano que vem. Aí o cara, é só chamar. E foi o que aconteceu, né? Quando no outro ano, na gente no festival, ele trocou comigo, olha, dá tudo certo. Assim, isso aqui, precisar disso aqui de vocês e tudo mais. Sim. Então foi abrindo portas. Nós conhecemos, em Belém nós tocamos com o Móvel Colonial de Caju, nós conhecemos o pessoal aquela banda do Marvel, a Cabaré, né? Cabaré, nós vimos aquela banda Nashville Buzz, né? Lá dos Estados Unidos. E foi bem bacana. Lá em Goiânia nós vimos o Lobão, né? Esquizofrenia, umas bandas que eu sacava só pela televisão mesmo. Sim. Então pra gente assim foi muito válido a experiência, foi muito válido que nós trouxemos de lá para tentar aplicar aqui no nosso dia a dia como banda, né? E tem dado certo, né, pra gente, de certa forma, porque nós colocamos uma coisa assim na cabeça de que a banda, ela tem que pagar a banda, né? Então a gente vai, a gente toca, a gente faz evento, a gente participa de evento, participamos de digitais, tudo para que esses custos da banda, ele não tenha que sair mais do nosso bolso, porque de início a gente bancava.
E hoje, não, hoje até que não. Hoje, tipo, digamos assim, 80% do que a banda consome de dinheiro da gente, ela vem através dela mesma. Através, digamos assim, da nossa arte, né? Sim. E mais do que isso, é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Rebobina, que é esse processo que a gente vê que a nossa geração mais dessa molecada que está fazendo agora já tem essa visão de gestão, de tentar fazer com que essa banda ela seja não uma atividade lucrativa, que eu sempre bato na tecla que ninguém fica rico com isso. Com certeza. Na verdade a gente perde muita grana, mas a gente investe mais do que arrecada. a gente investe bem mais do que arrecada, mas que o molecada entender que isso é uma coisa que pode se pagar, que pode ser um lazer assim que tem um retorno financeiro. Mas além desses dois festivais, né, do Cirrasgo em Belém e do Vaca Amarela em Goiânia, vocês chegaram a fazer algumas outras coisas ao longo desses anos, assim? Cara, a gente foi pra fora? Natal, Sim. né? Isso, Foi pra isso, Natal exatamente. também. A gente ficou no Festival do Sol. Isso em 2013. E vale lembrar que em 2010, quando nós tocamos em Goiânia, a gente estava vindo de uma mini turnê. Nós já tínhamos feito outros 3 shows. São né? Carlos. São Carlos, em São Paulo, São Paulo, São Carlos e Goiânia. e Goiânia. Aí em 2013 a gente foi pra Natal. Mas tudo isso assim por meio de convite ou por uma organização da Cara, banda? aí Curadoria, entra, né? mais ou menos. Daí, porque a gente acabou pegando uma marola da onda que estava tendo naquela época. Sim. Tá entendendo? Então a gente tinha um maior investimento, de certa forma, para bandas que estavam fazendo som autoral. Por que eu digo investimento? O fato de, a gente consegue, através dos parceiros lá de São Paulo, um local assim mais barato. Vocês vão ficar na casa do mano do coletivo tal, tá entendendo? Então existia, isso estava muito efervescente nessa época, né? Então a gente pegou a marola disso e a gente já conseguiu. Tivemos gastos, sempre teve, aí eu já discordo do Malinho. Pra mim, eu acho que é o seguinte: o artista precisa de muito dinheiro, velho. Tá entendendo? O artista nunca está satisfeito, ele é tipo Galactus, tá entendendo? Uma fome, né? É uma fome, porque o artista, ele precisa de dinheiro, muito dinheiro, que é pra ele não fazer nada, pô. Sim. Que é pra ele poder acordar. É o ócio produtivo. Poder É o ócio acordar produtivo. e compor, tá entendendo? Sabendo que aquela composição dele é um giro produtivo que vai permitir pagar a internet dele, tá entendendo? Que vai permitir pagar o aluguel. Você também não pode fazer igual o Happy Monday, né? Não! eu vejo sempre dessa forma, tá entendendo? Porque Não, tô brincando. Estamos num debate. o artista, pra ele ser artista, ele precisa de dinheiro, velho. Isso é inevitável, ele precisa de dinheiro. Né? Eu acho que Agora, ele precisa do dinheiro pra ele crescer artisticamente. Eu acho que daí tem várias variáveis, né? Sim. Né? A variável na qual a gente está convivendo há 20 anos é o seguinte: eu preciso investir no que eu faço, no que eu crio, no que eu produzo. Sim. Tá entendendo? No que eu produzo. Então vem do nada até chegar no Spotify. Tá entendendo? Então, Que é uma plataforma que remunera mal pra caramba. tá entendendo? Então, Na verdade, em todas, a gente né? precisa, a gente passa edital, passa. Sim. Mas o meu modo Galactus eu queria passar mais. Tá entendendo? Eu queria estar tocando por aí, tá entendendo? Não há Eu queria tá limites pra... tocando. Não, mas não é errado isso. Sim. Não é errado Queria que a isso. Espera Virtual tivesse uma conta bancária infinita. Assim. Todo artista Sim, quer todo isso artista daí. quer. Tá entendendo? É Todo porque artista assim, tem esse dá a segurança, dá o conforto, né? Pra você poder acordar e pensar, pô, vou meter um fuzz desagradável, porque a minha arte me banca, pô. Aí não, o cara tem que pensar, não, peraí, o cara lá tá me pedindo aqui uma distorção miada, tem isso aqui, tá entendendo? Aí, então a nossa alienação de Estéreo Vitrola é em torno do nosso universo, tá entendendo? Então, quando eu comecei, eu me lembro até hoje, quando eu peguei Paranoid Android do Radiohead. Caralho, velho, eu peguei essa música, velho. Pô, eu tocava com ela igualzinho. Eu tinha um prazer grandão nisso. Quando eu comecei a compor, hoje, eu fico da mesma forma, só que, velho, eu consegui terminar essa música que eu fiz.
Mas termina ou abandona? Sempre foi isso. Eu não tenho isso daí não, velho. Quando eu abandono é porque não tá na época. Eu digo abandona porque, pelo menos na pesquisa, Eu acho que isso na daí... pesquisa científica a gente brinca que a gente nunca encerra em humanidade. Assim. A gente é o dá prazo, um nó sim, e entrega. Claro, porque Tem prazo. eu acho que isso daí acontece muito na gravação. Sim. Na gravação, não, tu morre mixando. Sim. Tu morre É mixando. um barato. Galera, eu vou chamar um rápido intervalo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais temas Estéreo Vitrola. Por isso que... Estéreo Vitrola, banda campeã. É verdade, velho. Olha, eu vou te falar, Eu realmente quero tocar essa pauta, mas de uma maneira... faz menos de um mês que a polícia bandeirou nosso show, velho. Qual foi o último? O Subcultura, pô. Poxa, eu não pude ir lá. Mas não era privado? Mas não podia, mas o som tava alto. Vizinho, velho. Olha aqui. Ei, aí foi certo na hora que a gente tava tocando Foi. sem viu, velho. Teve fãs. Pô, a polícia chegou certo Cara, na o policial- hora que eu pisei assim, O velho. policial foi na minha cara, assim, né, tocando lá e tal. E ele olhando de longe, eu não parei, né? Aí ele chegou na minha cara assim, pare de tocar. Sensível. Porra, Tô falando. é uma coisa assim, eu não sei o que acontece, mano. Acho que... Teve uma época. Eu lembro, acho que foi um Subcultura também que o Willan fez ali na Jovino. A polícia falou com a gente também. Tipo, eu tava tocando, Foi é o óbvio. óbvio, é o óbvio. Aí a PM chegou. Ei, Lucas, teve uma olha, assim, antes da polícia fechar nossos eventos, cara, era pior antes, porque tinha briga. No Liverpool, todo tempo tinha uma briga, né? Quebrava copo, e tanto que uma vez a gente foi tocar, quebrou um copo, deixaram o copo cair mesmo assim, aí a gente foi tocar com medo, porque a gente Mas lá nunca foi a polícia por som. Não, Nunca lá foi era, por som. lá era a galera mesmo que acabava. Era confusão É de confusão, generalidade. né? Confusão. Mas é bem pouco, né? Não é lá muito gente. Não, umas 3 confusões lá pra Ah, trás. de 3 pra 100 que tu curtiu lá. Não é nada, né, velho? 3%. É, Era muito moleque na geração do Liverpool. Eu era tranquilo lá. Nessa época eu gostava de Liverpool. eu via vocês nos eventos de anime, que era o que dava pra ir de dia. Era legal. Um palco lá de madeira que mexia quando subia na plateia. E tu tocou no evento mesmo com a gente, não foi uma vez? Não, pra anime eu toquei, acho que 13, 14, 15. O Ian ele sempre chamava, tanto bandas que eu tive, assim. Pior que ele chamava. Fora a banda cover de Raimundos, né, que foi um projeto que a gente fez um tempo. Antes de toda essa guinada fascista aí do Digão, que o Fred me entrevistou dele no João Gordo falando que ele sempre foi isso. Ele sempre foi colo, velho. Ele sempre Ele foi era isso, colo, mano. só que ele não. Só que parece como não tinha internet, a voz dele não chegava, né? E aí ele chamava, eu tive umas bandas pra tocar heavy metal, pra tocar hard rock, ele sempre chamava. Eu achava um barato, assim, que era um evento, pelo menos quando eles trabalhavam com bandas, tipo, eles não tinham como pagar, mas tu tinha tudo ali, tipo, tinha tudo, podia levar quantas pessoas tu quisesse. Tem essas paradas políticas, né? Tem tipo, eu subir que a Legião era tipo o PSDB, tá entendendo? Mas É, olha, tipo, eu vou te falar. ó, não é aqui, mas nem ali. Eu tenho uma teoria, cara, pra mim, assim, Renato, o Dinho, do Mamute, toda essa galera Cazuza, ia ser no mínimo uma lavagem artista. É assim, cara. No mínimo, sim. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque era uma galera da classe média. PSDB, galera. Tipo uma galera PSDB total, assim, tipo, sapateiro. Sapatênis total, mano. 14h35, estamos de volta com o meu, seu, nosso Rebobina Fita. E eu tava falando com a galera aqui no intervalo, eu queria tocar num ponto que, por favor, não leia-se como uma crítica ao nosso sistema de segurança pública, mas desde que eu me entendo por gente, tem mais ou menos a idade da Estéreo Vitrola, uns 20 anos, a Estéreo Vitrola é campeã de ter show interrompido pela nossa briosa aí. E eu queria... É uma instituição que gosta muito de vocês, né, cara? E a gente tava falando que há pouco menos de um mês uma das últimas gigs da Estéreo foi abruptamente interrompida aí pelo nosso sistema de segurança pública. Conta pra gente como é isso. Eu quero acreditar que isso é coincidência. Mas por que isso acontece? Tipo, é o volume, é a estética, é um... Como é que isso se dá pra vocês? Como é a relação de vocês com isso, cara? Eu acho... Cara,
É uma coisa que, desculpa, pra gente ainda é meio que inexplicável, né? Então, nossas canções, a gente não fala mal da polícia, a gente não fala mal de nada disso. O som ele é alto, mas porque desde a nossa gênese a gente sempre tocou distorção no talo. Mas eu sempre achei que podia ser mais alto, sabia? De verdade, assim. Pra mim toda hora tem que estar alto. E assim, eu quero acreditar que isso talvez seja uma coincidência, mas assim, uma vez aconteceu no dia daquele subcultura que a polícia... Qual deles? Qual deles? Aquele naquela... Na Jovina. Lá no samba, né? Lá no samba. Então, agora até falei no intervalo, né? A gente tava tocando lá e tava pesado, aí a polícia chegou, a gente continuou tocando, não falaram nada, né? E o Paulo ficou olhando. Aí um policial me olhou assim, eu continuei tocando. Aí ele chegou na minha cara e falou assim, pare de tocar. Aí eu... Tudo bem. Na hora, né? E aí, nesse dia... acabou o rolê, né? Eu fui pra casa. E eu fui pela Santos Dumont, eu passei próximo de um pagode que tava lotado até na rua, assim, sabe? Nos dois lados, no sentido da Santos Dumont e som altíssimo. Sim. Aí eu, pera lá. Aí peguei meu telefone e liguei, né, pra batalhão ambiental. Batalhão ambiental e tal, e disse, assim, e eu, realmente... a minha namorada, hoje é minha esposa, ela morava lá próximo, né? Sim. Eu tinha até passado na casa dela. E aí eu liguei pra lá e disse assim, o que aconteceu, isso não sei o que e tal. E fiquei lá uma meia hora esperando, não apareceu ninguém. Sim. Aí eu fiquei, vocês não gostam de rock dessa coisa. Mas enfim, né? Aconteceu e... Eu quero acreditar que isso seja uma coincidência. Não... Até porque meu pai é policial, meu irmão é policial e tal, e curte rock pra caramba, pô. Sim. Mas enfim, eu acho que é coincidência mesmo, né? Eu acho que é engraçado, porque foram várias vezes só quando a gente tá tocando. Como é, Patrick, o nome daquela banda que toca que são lá, muita polícia e pouca... Escobuto, pô. Muita polícia, pouca diversão. Bem por aí. Como a gente estava falando também no intervalo sobre o período, né, de existência do Liverpool, que coincide mais ou menos com a gênese, né, da Estéreo Vitrola. E fala pra gente assim, tipo, eu percebo que o Liverpool teve um papel importante, talvez, na consolidação da banda. Conta pra gente um pouco dessa fase. Tipo assim, né, na época a gente estava muito assim no início. Então eu me lembro que lá no Liverpool, quem tocou assim no início, assim, que hypou mais ou menos lá, foi a Madame Butterfly, que é da Beatrice, né? Era naquele tempo daquele acústico do Bon Jovi, né? E a The Malk tocava lá, tá entendendo? Então eu sempre era assim, então na época a gente fazia cover também. E a gente também acabou pegando essa periferia da The Malk, assim, tá entendendo? Talvez pelas referências. É, Sim. então a gente começou a tocar lá e particularmente... Não, aí a gente começou a fazer música própria e a gente fazia as 10 primeiras nossas e as 10 cover. Tá entendendo? Então quer dizer que existiu um tempo na história que a Estéreo Vitrola tocou cover. Teve sim, mas ele foi muito limitado. Eu não vivi isso. Não, mas foi muito limitado porque a gente começou a fazer música, tá entendendo? Quando a gente começou a fazer música, assim, por mais que não... Tipo assim, no início era muita rataria, assim, pô, sai escroto, né? Mas foda-se. Então, isso daí foi tanto... Mas a gente se magoava. A gente passou assim anos, velho. A gente passava essas 10 músicas primeira, ninguém aplaudia nada, velho. O pessoal só ficava... Assim, o pessoal ficava bebendo. Ficava bebendo, olhava assim e tal. Então, o pessoal do skate curtia lá. Aí quando terminava assim, eu esperava, pô, será que alguém aqui falar que o show foi legal? E aí, Patrick, tudo bem? Pode escrever, vai me dar de skate amanhã. Falei, porra, velho, acho que não tá tão legal assim. Mas a gente passou anos, velho, anos. Nessas 10 primeiras nossa e no cover. 10 primeiras. Aí foi começando a sair de uma coisa que começou meio soft, boate, e começou a ir pra tipo um inferninho. Quando esse inferninho se instalou, então, de certa forma, cover, já tanto que a gente fez o lançamento lá, né, do Cada Molécula é um Ser. Foi lá no Liverpool, que teve o lançamento. Então já começou a criar assim um negócio, já começou a sair de algo meio boate, né, para algo meio inferninho, assim, era um local que todo mundo se reunia. Então a gente acabou passando muitos anos sem ser aplaudido, mas de tanto insistir, começou uma verve também que tanto faz, a gente tá curte mesmo.
foi. Acho que o Liverpool foi muito importante para isso. Um dos marcos que eu achei assim bacana das nossas músicas foi quando o Beatriz, né, pediu depois das 6, porra. Eu falei, porra, olha, já tem gente pedindo música nossa. Aí ele pedia toda vez que a gente ia tocar depois das 6, né? Aí ele pedia, quando a gente ia tocar, ele já começava a pedir depois das 6, que geralmente tocava na sexta-feira ou no sábado. Teve uma vez que ela pediu pra tocar a música, ela tocou bateria, tu lembra? Foi, pô. Beatriz tocou bateria. Aí eu achei, porra, bacana, olha, já tem gente pedindo nossas músicas, então é o que o Patrick tá falando. Achei, mas pra mim foi um marco isso aí, das nossas músicas, da autoral, né? Mas assim, em relação a referências, eu posso estar enganado, porque essa semana eu estava num processo de escrita, né, da tese, a gente tem os prazos, estava entregando uns materiais para o meu orientador, e eu acho que eu ouvi uns 3 dias seguidos a discografia de vocês e aquele EP da Suindaras, né, então Morrigan. E eu vejo que existe uma maneira de se fazer música pesada, seja num rolê meio torto como o de vocês, que eu adoro, assim, ou uma coisa mais do metal extremo como a Suindaras, que é um jeito de fazer que ele é muito daqui, assim. E como é que essas referências vêm para vocês? Vocês falaram Alô da Cidade, o próprio título Macaquari Rio Triste, ou Maria Cecília Terá Sua Vingança Tucuju, tipo, essa referência ela vem da MPA, mas com um instrumental, assim, que às vezes eu sentia muito uma coisa meio In Útero do Nirvana, eu acho esse disco legal pra caramba. Tipo, é como se fosse assim, ingredientes, tá entendendo? Você vai colocando, então, desde o início da banda, eu queria colocar referências daqui, mas do Macapá urbano, que é o Macapá que a gente vive, tá entendendo? Que a gente saía à noite, né? A gente curtia. Então, os dilemas do Macapá urbano, eu respeito muito a MPA, né? Essa particularidade amazônica, mas eu queria também, principalmente quando eu vi Estereoscópio de Belém, eu falei, meu irmão, eles ficam citando a rua, tá entendendo? Eu falei, eu também quero. Então eu comecei a ver a urbanicidade daqui da cidade. E aí com o tempo eu fui aperfeiçoando a fórmula, vamos dizer assim, tá entendendo? E aí o Maria Cecília Terá Sua Vingança Tucuju é uma referência a uma música do Nirvana, do In Útero. Sim. Tá entendendo? Transformer, né? Sim. Que é mais ou menos a tradução dá isso daí. Macaquari Rio Triste, o marido da minha avó, ele viaja, que ele é capitão de navio, de balsa. Então a gente estava almoçando lá e falou, cara, de todos esses, o rio mais triste que tem é o Macaquari. Aí eu fiquei com essa ideia, porque quando eu era pequeno eu fui lá. Então era tudo de barco, tudo para onde tu vai de barco, não tem... E era tedioso assim lá, tá entendendo? E a gente flerta assim com esse existencialismo, assim, de não ser alegre o tempo todo, assim. Então a gente, Macaquari Rio Triste, é algo assim que fica muito mais perto da realidade do que de uma fantasia. Sim. E aí traz toda a realidade do Amazônida, né? De como a indústria está começando a vir mais galacto do que eu como artista querendo ter dinheiro, tá entendendo? Sim. Nas nossas riquezas e a nossa própria perda de identidade cultural, né? Então acho que ficou por aí. Com o tempo eu fui aperfeiçoando essa dinâmica de citar elementos da cidade, com problemáticas da cidade, mas sem ser tão incisivo, né? Fica por ali. Eu vejo justamente que as Suindaras não, mas por exemplo vocês é uma forma justamente de e que às vezes até o Zé Miguel fala, tipo, é fácil o meu endereço, né, na esquina do Rio Mais Belo com a linha do Equador, e por mais que venha de uma poética, a gente percebe que é um jeito até de se georreferenciar, né, e de se marcar enquanto um artista talvez essencialmente amapaense, mas que ao mesmo tempo, sei lá, no som de vocês não vem uma caixa de mar abaixo, assim, tipo, já não... Até hoje, pelo menos, não sei se no próximo trabalho vocês pretendem incorporar essa relação da arte feita aqui com a produção de... Eu vou chamar de música porque pra mim é rock, mas tem umas horas que eu acho meio metal, assim, mas usa fuzz, e metaleiro não gosta de fuzz, não sei como é essa. Uma pena. Cara, eu não tenho compromisso nenhum com estética, tá entendendo? Na verdade, eu posso até ter compromisso, assim, de
questão de equipamentos, tá entendendo? Mas se, por exemplo, eu chegar em casa e na minha cabeça passar tipo um rap, vai rolar. Se ficar legal, tá entendendo? Sim. Porque quando eu componho, eu já penso em toda a dinâmica, até quando eu tô lá gravando. Sim. Eu já vou longe, tá entendendo? Então se eu vou fazendo um negócio muito complicado, eu falei, não vai dar certo, vai me trazer trabalho. Então, o que vier pra mim, só amanhã, quem sabe, né? Na composição, tipo, não sei, no teu caso, tu toca e canta, quando tu vais compor, tu pensa assim, tipo, não, eu consigo tocar e cantar isso aqui, mas se eu quiser fazer um fraseado um pouco diferente, essa parte tem que ser instrumental total, assim. Na gravação, Eu já falo, porque na gravação tem, sei lá, 20 camadas de guitarra, assim, né? mas ao vivo eu pego e faço a base. Não tem isso aí, Eu tá acho entendendo? De querer. Eu gosto muito disso, sabe por quê? Porque quando eu tava no meu modo aprendiz pela noite, absorvendo as coisas, então eu me lembro que tinha um mosaico. E no mosaico tocava Primos do Brau, que era a banda do Adroaldo, o Bago, o Guido. Eles tocavam lá toda sexta-feira, né? Então, na época eu tava na Little Big. Então, pra mim, que ouvia The Smiths, por exemplo, cara, aquela guitarra ali pra mim era impossível, velho. Tá entendendo? Porque era tanta coisa. Eu falei, não, velho, é impossível pra mim. Aí quando eu fui assistir o Primos do Brau, eu vi eles tocando The Smiths, velho. Eu fiquei alucinado. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo sol, ré, dó. Eu falei, cara, eu tenho que decorar. Eu me lembro que eu ficava olhando o acorde e quando eu chegava em casa, tarde da noite, eu fazia também. Porque eles traduziram The Smiths pra mim. Tá entendendo? Então, quando eu vou gravar, mano, coloca aí esse barulho aí. Agora isso. Deixa alto lá. Agora, quando eu vou tocar, eu pego e faço a base. Mas e essa referência de noise pra vocês vem como, assim? Sonic Youth, Nirvana. Total. Aí chegou, eu fui grunge, cara. Fui total, assim, tá entendendo? Então nunca fui assim de... Eu treino fazer barulho, vamos dizer assim, barulho entre aspas. Então sempre foi... pra mim foi algo meio natural. Isso daí é onde uma região que eu curto. Perfeito. Eu vou chamar um último intervalo do tipo de conselhos. Não, pode levar direto? Obrigado. A minha pergunta é justamente o que me inspirou a tomar coragem e chamá-los aqui, que a gente se conhece há tanto tempo, mas eu pensei, será que, como é a disponibilidade da banda, que é justamente hoje, né, o Underground Clube Bar, com o Tássio e o Kalim, resolveu homenagear a banda, né, lançando um hambúrguer agora que vai ser apresentado na semana que vem no Burger Festival, que é uma iniciativa lá do Sebrae. E eu queria saber, tipo, rolou algum tipo chama nós pra tocar, hein? Por favor. Rolou algum tipo de consulta prévia, uma coisa assim, tipo, do Tássio, ou foi uma coisa muito espontânea pra vocês? Tipo, a banda participa nesse processo de composição do rango ou não, assim? Não é Cara, assim, foi no... Fala aí, Marinho. Foi semana passada, eu fui assistir o show do Supla, né, e do Massacration. E aí eu fui passear pelos stands e eu encontrei o stand do Tássio, do Underground. Ele, Marinho, vem cá e tal. Vou falar com o Patrick, quero falar com ele. Aí eu, mas qual foi o papo, velho? Aí ele, não, que eu tô fazendo um hambúrguer assim e tal, e vou batizar com o nome de vocês e tal, fazer essa homenagem, não sei o quê. Ele queria saber do negócio. Ele falou, acho que falou bem, Patrick. Consigo falar com ele? Cara, eu acabei não falando, mas eu curti. Ele queria falar contigo, bicho. Acho que ele tinha botas, adesivos e tal, que eu acho que ele quer dar uma ornamentada bacana assim, no que eu vou apresentar. Dá até pra colocar o CD, né? Comprou o hambúrguer, tem o CD. E assim, o Tássio é um cara, um parceirão nosso de muito tempo mesmo, cara. É um cara que antes de eu tocar, eu já assisti ele tocando e tal, com as bandas dele. E assim, pra gente é bacana, é legal uma broca aí e tal, com o nome da Estéreo. Sem contar que quando tinha o estúdio dele era lá próximo da casa do Bago, ele inventava lá o negócio dos rangos e tal, chamava a gente pra comer. Testar, pô. Pra testar, chamava a gente pra comer e tal, um hambúrguer gigante e tal. Então temos também uma banda de sommeliers de Exatamente. larica. Isso aí, tá sendo parceiro nosso, cara. Se quiser gente pra testar, né? Isso aí. Tamo Ver se aí, realmente que, tá inclusive bom. agora, esse horário assim, próximo da merenda, né? Como isso. uma pá.
Mas galera, assim, pra vocês, enquanto uma banda consolidada de 20 anos, assim, como é que vocês enxergam a produção dessa molecada nova que tá vindo? Tem alguma dica pra dar? Tem como é que vocês sentem? Eu vejo que a gente, nesses últimos 20 anos, que é justamente o que eu tenho estudado, a gente percebe algumas gerações. A gente vê a geração de vocês, que tem uma banda que se consolidou, outras não conseguiram, ou se apresentam com menos frequência. Aí a gente já vai ter um pouquinho já mais na frente a geração da Nova Ordem, que também tem outros músicos. Nova Ordem segurou ali o rojão e tá levando até hoje. Aí depois a gente já vê uma fase ali meio do metal, quando a Visceral surge pós-Anonymous Hate, assim. Inclusive vocês tocaram no Catito? E muito, né? Anonymous Hate pra Visceral Slaughter, aí depois parece que deu uma amornada, aí veio a Desolation, e aí parece que eu tenho a impressão, e longe de qualquer bairrismo, mas que a Desolation é a última grande banda estável que a gente tem, assim, tipo... E como é que vocês veem as bandas que estão surgindo agora? Por exemplo, no aniversário da Ponto Cego, vocês tocaram e tinha uma banda chamada Band-Aid, que era um moleque, assim, de 15 anos, que estavam tocando uns covers, tipo, desde o Guns N' Roses ao Charlie Brown Jr., mas tocaram canções autorais também, tipo... Como é que vocês se sentem sabendo que, quer vocês queiram, quer não, a Estéreo já é uma referência pra essa geração, assim? Eu espero que seja uma referência pra pessoa compor, né? Sim. Eu sou do time que sempre vai defender o rock autoral. Sim. Então, minha bandeira é quando pessoas começam a compor, começam a ver o que seus ídolos usam de equipamento. O que eles ouvem, né? O que eles ouviam. ouvem. Porque eu fiz isso, eu pesquisei bastante, assim, eu acho legal isso, né? Então, fulano, putz, ele usava um timbre assim, como é que ele conseguia? Né? A própria arte do compor, de escrever, de ter uma poesia, né? Eu acho que é até neurocientificamente benéfico, do que reproduzir alguma coisa. Tem uma liberação de dopamina aí. Né? Nossa, novas conexões aparecem lá, cara, fica mais esperto. E como é esse exercício de composição? Tipo, vocês pré-produzem, vocês anotam essas paradas, como é que entra? Tipo, eu sei que, evidentemente, o resultado final a gente vê no disco, né? Mas essa ideia, ela parte de algum lugar. Todo mundo compõe as suas coisas, ou porque, por exemplo, o Rubens, por mais que esteja mais quieto, a gente sabe que toca guitarra também, tipo, entra algumas coisas de direção artística, ou cada um cuida do seu, junta tudo e vem. Cara, a direção artística é meio fantasma, assim, que fica possuindo cada um de nós. Ela mais me possui, tá entendendo? Sim. Então, meio que nasce de uma... eu tenho essa base... Por exemplo, eu tô fazendo um som agora, que eu acabei terminando, assim, a meu ver. Aí quando a gente vai sair, eu vejo, não terminei não, galera. Aí, então, por exemplo, eu já, como o Marinho falou, né, eu já preciso marcar com ele pra ele criar o baixo, tá entendendo? Sim. Ou então vice-versa, às vezes ele aparece com o baixo aí. Né? Ou então manda, né? A firma tá devendo os baixos também. Tô devendo. Mas acontece aí, por exemplo, a gente marca um ensaio. Aí nesse ensaio a gente começa a testar ela. E o Rubens, mais ou menos o Rubens. Rubens coloca a O bateria. Rubens é o mais difícil, porque ele tem que reinterpretar, velho. Rubens coloca a bateriazinha eletrônica dele no carro, né? Até a casa do Patrick. E assim, o Patrick, ele chega com ele. Ele tem uma, digamos assim, uma pré-letra que ele faz e tal. Ele já tem uma ideia de harmonias. E a gente junta tudo. Nós vamos colocar as abordagens de bateria, as abordagens de baixo. E a gente tem uma expressão que a gente usa que é musculatura, né? A gente usa muito isso, né? A gente vai dando musculatura para a música, né? Vamos tentar deixar ela, ao nosso ver, o mais redondinho possível para a gente gostar dela. Aí conseguimos fazer isso, vamos tentar tocar ao vivo. De repente, ao vivo não fica tão legal, ela volta para a prancheta. Começamos a trabalhar de novo e tudo mais. Tem uma música chamada Correria Inc., que ela está sendo pra gente um desafio. Tipo, toda vez que a gente vai tocar ela sai de um jeito. Mas sabe o que foi, cara? Isso daí... Não, a gente não conseguiu, foi só cagada, velho, quando a gente toca ela. Porque o Ansiosismo, ele é composto de 5 músicas. Né? 2 dessas músicas a gente fez com todos eles sabendo, tá entendendo? Que é o Servil e Na Orla da Cidade. Correria Inc.,
Tipo assim, eu falei, aí o Alan, e aí, vai gravar hoje? Já tem a música já? Aí eu chegava lá, eu tinha só mais ou menos uma batida. Aí eu levava o baixo, guitarra, então na hora lá eu fazia, pô. Tá entendendo? Vai aí, Alan, volta aí agora, eu vou fazer o baixão e tal. Então, no fim, formataram 2 músicas que eu não sei tocar, pô. Assim, tá entendendo? Porque rolou no ao vivo lá na hora, tá entendendo? Então tem coisa ali que saiu muito no jazz da hora que o Carlos, que é nosso, vamos dizer assim, nosso guarda-chuva lá de São Paulo, ele teve que tirar o baixo, isolar baixo, guitarra, que era pra gente tentar lembrar o que eu fiz. Que era pra mim, então. Eu sei que o Matheus vai da disponibilidade dele, mas eu vejo justamente há muitos anos o Carlos trabalha com vocês. Como é que funciona esse trampo do Carlos com vocês? Velho, o Carlos, ele meio que é quase como um investidor da banda. É uma espécie de CEO da banda. É CEO. Tipo, o Macaco Ari Rio Triste não existiria se não fosse o Carlos, porque ele aportou dinheiro lá no estúdio pra gente gravar. Né? Então, o Carlos é um dos bichos assim, que mais conhece assim, rock alternativo, rock 90, até banda de agora. Ele aprendeu a tocar teclado em uma semana. Pra tocar com a gente. Então ele é um... Ele toca guitarra. Ele coleciona, né? Eu me lembro que na época da Little Big, 97, 98, a gente levava TDK pra ele gravar. Na época ele tinha os singles do Radiohead. Né? O single, não é o CD, os singles, né, que ele comprou. Sonic Youth, Então ele me deu do My Blood Valentine uma vez. Ele é ele é CEO rico, tá entendendo? Então a gente explora ele e dá presentes legais pra gente. Mas talvez ele seja. E é o cara, e é o cara que importa os pedais Death by Out, que são os que a gente usa. Então a galera quiser o contato dele aí, quiser comprar, o pessoal que gosta de caro, mas vale a pena. Vale a pena. Se quebrar, tu manda e te conserta de graça. A garantia é vitalícia. Já testei, já. Já quebrou 2, eu mandei pra lá. Eles consertam direitinho. Acho que eu vou quebrar aqui só pra ver se a garantia funciona mesmo. Não foi porque ele quis, ele quebrou mesmo. Sim, e justamente pra gente fechar essa tessitura de timbres de vocês, justamente no Cada Molécula, eu sei pelos seus ritmos, a gente vê umas experimentações cada vez maiores, assim, tipo, eu sinto, não sei, né, eu diria que o Cada Molécula, eu sei, ele é mais comercializável e fácil de digerir do que o ansiosismo hoje. Porque o Cada Molécula C é a fase iê da gente. A fase pop é o Britpop. No espaço livre. No espaço livre, até hoje a gente tem gente de fora do estado que lembra da gente por conta desse CD, por causa das músicas. O Ale lá da Vitrópolis, ele falou que é um dos melhores homens de rock nacional que já escutou na vida. E essas 2 primeiras produções vocês fizeram com o Pepeu e já... Com o Pepeu. Os 2 primeiros. E o Sintomatose foi com o Robson, na época do U-Wide. E aí depois Cada Molécula eu sei e o Ansiosismo foi com o Eu acho que foi com o Robson que a gente conseguiu encontrar a sonoridade que a gente... Porque o Robson, ele é um claro, o Pepeu e tudo mais, o Pepeu foi um cara que acompanhou a gente. Ele é produtor de mão cheia, o Robson, cara. Só que o Robson, ele é um produtor, ele é um estudioso mesmo, né? As ideias que ele trazia pra gente e tudo mais, as coisas assim, de certa forma foi mudando muita coisa que a gente via, assim, quanto a essa questão de produção, de gravação, de timbre e tudo mais, sabe? Então foi um cara que ele contribuiu bastante mesmo. Ele fez back vocal, ele fez sintetizador, ele fez arpejo na hora. Colocou tudo nas faixas lá. Sim. Mas o Pepe chegou a tocar com vocês além de fazer sub pro Rubens? Assim, chegou. Ele ficou um ano com a gente. Foi um ano que ele ficou fazendo bateria com a gente. Em 2007 foi quando a gente foi pro cenário. O que o Rubens estava fazendo? Tava acidente de quê? Tava com uma antena na perna. Pior que ele tocou bateria na época que a gente tava ficando bom. Em 2008. Ele tocava bateria com o Hellraiser aqui, né? Eu ainda toquei 6 meses com os ferros na perna. Passei um ano com a perna quebrada. Ainda vou divulgar ainda, viu? Isso aí Foi um ano com a perna quebrada e eu toquei 6 meses no Sesc, Grito Rock. 2008 foi quando o Rubens voltou com uma antena parabólica na perna. Sim. Starlink. E esse período, por exemplo, vocês passaram uns bons anos também organizados com o pessoal do coletivo Palafita, né? Tipo, que em alguma medida
Isso facilitou essa comunicação com o circuito fora do eixo? Ou, tipo, não... Sim, a questão do coletivo Palafita pra gente ela foi muito importante. Sim. Foi importante. Nós tocamos em todas as edições do Vitor Rock, nós tocamos em todas as edições do Festival Quebra-Mar. A gente trocou figurinhas com vários produtores e tudo mais. A nossa ida pro Festival Vaca Amarela foi todo o Otto, que na época estava tocando com a gente também, tocando teclado. Foi ele que conseguiu organizar todas as tocadas pra gente, na UFSCar, em São Paulo, nas rádios, visita na Rádio Leves e tudo mais. Então foi um ponto importante que posso te falar uma coisa que hoje faz muita falta, viu? Tu falou agora há pouco dessa questão do pessoal do Isolation, que pra mim é uma puta banda. Pra mim, acho que dos últimos anos é uma grande revelação que a gente tem aqui. Os moleques são muito bons, super humildes e são muito bons mesmo. E assim, eu acho que falta mais disso aí pra gente hoje, porque falar sobre o poder público é chover molhado, né? Isso é uma coisa de que, infelizmente, a gente está enfrentando hoje aí umas disputas, né? Que, ao meu ver, culturalmente falando, não vão levar em nada, né? Isso só diminui a gente como artista, a grandeza da nossa cultura, mas enfim, isso é um papo para uma outra história. E assim, eu vejo que falta assim um grupo para dar esse norte na frente. E quando eu falo assim, um grupo, eu não falo assim, não estou falando de produtora, eu estou falando de gente que realmente fomente cultura como um todo. Porque cultura também não é só música, não é verdade? Então, a época do Palafita foi uma época que a gente tinha mostras de filmes, mostra literal, né, teatral, né, e aí a gente conseguia ocupar os espaços, principalmente nas universidades, né, que hoje é uma coisa que a gente vê que não acontece mais. Tá tudo muito fechado, tá tudo muito barreirado. Tu toca no meu evento, tu que não toca. Tu só vai tocar se tiver as costas quentes, tá entendendo? Então isso pra gente é conflito pra gente que já tá aí há 20 anos, mais de 20 anos, 21 anos. E a gente viveu todo esse processo da gente estar lá tocando no palco e as pessoas não curtindo, às vezes um desdenhando e tal. Pra gente ver assim, nós tivemos nessa época um grande apoio do coletivo Palafita. E hoje a gente vê que tem gente que posso dizer assim, que gente que tá num caminho e bem mais talentoso que nós naquela época, esses caras não estão se virando como podem. O rock ele vive, o rock ele persiste, né? Ele como o Patrick fala, ele e não, aí como é que fala, Patrick? É uma expressão que tu usa que é muito legal do rock. Porque ele não aceita, ele é rebelde mesmo, sabe? O rock ele tem o princípio de ser jovem. Exatamente, sempre. ele é subversivo. Se não for, não é rock mais. E quando a gente fala em jovem é como o estado de espírito mesmo, né? Sim. Então a gente. Eu sou um cara que eu sinto muita falta de um apoio, de um aporte, como nós tínhamos naquela época lá. Sim, perfeito. Todo o tempo, conseguimos levar o rock para o interior do estado. Sim. Com estrutura e tudo bonitinho. Hoje, se você quiser fazer isso, cara... Só para dar o gancho para finalizando. Antes, a banda daqui ia para Belém e a de Belém vinha para cá. Vinha pra cá. Tá entendendo? Isso. Como é a troca? Não, Existe essa aqui é a troca. mesma, olha, gente, é a mesma coisa, tá entendendo? Então vai uma banda minha pra ir, tá bom? Aí os fulano daqui. Aí não, beleza. Não tem mais isso hoje. Então, gente, eu tô adorando essa conversa com vocês, mas a gente tem que cumprir a grade da programação aqui da Rádio Difusora. Eu agradeço mais uma vez imensamente a Estéreo Vitrola ter vindo aqui hoje. Para quem não me conhece, me chamo Lucas Maximins, aqui eu Rebobina a Fita, e a gente se vê na semana que vem, às 14 horas aqui na Difusora, mais uma vez agradecendo, né, a direção da Rádio Difusora e ao Governo do Estado da Amapá por ceder esse espaço, e até a próxima, pessoal, obrigado. Valeu! Volto aqui no estúdio pra... Olha, essa música é um lamento. É um lamento, né, Patrick? Esse som é um lamento. Meio blues menor, né?